que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo das autoridades ou da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Primeira coisa, não. Romanos 13, de 1 a 7. É um texto, nós usamos sempre, né, para falar em questões de autoridade, política, essa questão de governos. E não há autoridade, como nós lemos aqui no texto, né, que não tenha sido determinada, decretada pelo Senhor. Toda autoridade, todo governo, né, está debaixo da soberania de Deus. Não há nada, nem os bons, nem os ruins, nem os péssimos, que não estejam debaixo de um escopo dos decretos de Deus, dos seus propósitos, que vão levar ao fim da sua glória para o louvor do seu nome santo. Ou seja, eu quero falar um pouco, eu vou falar em outros vídeos, não vou colocar parte 1, parte 2, parte 3, mas vou falar alguma coisa, né, sobre o cristão e a política. Né? Nós estamos vivendo aí momentos muito tensos na política. Esse é um ano eleitoral, né? Nós estamos em 2022, hoje é dia 21 de março de 2022, estamos às vésperas de mais uma eleição e começam grandes embates aí, principalmente nas narrativas, né? As narrativas, e existe a polarização, né? Direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, né? Existem outros candidatos também, evidentemente, mas a polarização está em cima desses dois aqui em nossa nação. Um que já foi presidente, 2 mandatos consecutivos, né? Elegeu a sua indicação e essa sua indicação no segundo mandato foi tirada, como é que fala? Sofreu impeachment, né? Por causa de situações que ocorreram ali. Muito bem. Qual que é o problema? O problema é que às vezes as pessoas falam assim, a política e a religião não se discute. Esse é um grande mal, é uma grande falácia. Né? Porque se você não discute política e religião, o que vier é o que veio e pronto, fim de papo e acabou. Né? Não julgueis, né? Com relação agora à igreja, à política, né? À religião, que coisa usa o texto lá de Mateus 7. Não julgueis para que não sejam julgados. Né? Só que não esquece que João 8, João, fugiu agora, fala assim, julgai segundo a reta justiça, né? Fugiu agora o versículo. Mas enfim, a reta justiça é a palavra de Deus. Nós não temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, aí você faz o que você quiser. Mas se você diz subscrever a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, então nós observamos pela palavra o que a palavra diz para seguir na vida. Isso aqui é uma cosmovisão que vai estar na sua área social, né, na sua família, na sua área política, profissional, empresarial e assim por diante. Então a cosmovisão bíblica ela abrange isso aí com certeza. E é um grande perigo falar, né, que não existe questões políticas, não podemos falar, não podemos discutir sobre isso. Isso é uma grande falácia, é um grande erro. Né? O cristão não deve ser apolítico. Ele não estou dizendo que nos púlpitos das pregações da igreja levar político lá, isso aí não. Isso aí é o púlpito onde está o culto ali, é prestado a Deus, louvor, adoração, a pregação do evangelho, então se coloca ali somente isto, aqui é o que são os preceitos para o culto. Mas o pastor, os irmãos devem sim conversar e explicar e apresentar o que a Bíblia diz, e aí vamos buscar os nossos votos com consciência bíblica, né? Não de fanatismo. Né? Então, observe bem, lá em Gênesis 1 e 28, depois que Deus criou o homem, 27 e 28, ele fala domínio, né? Sobre peixes, aves, etc. Domínio, ou seja, governe. Esse governo, claro que evidentemente ali é um princípio básico, né? Para administrar. E nós lemos aqui que
as autoridades, os governos, eles são, os magistrados, versículo 3 de Romanos 13, não são para temor para quem faz o bem, mas para quem faz o mal. Ou seja, Deus estabeleceu regras, normas, leis, para que a sociedade viva de uma forma a glorificá-lo. E é claro que as pessoas, não observando isso, eles cometem delitos contra o Eterno e então começam a ter as consequências disso. Então, em 1 Coríntios 3, 21, Paulo fala assim, ó, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, né? Aí vem falando de que um plantou, outro regou, etc e tal, né? Aí seja Paulo, seja Apolo, seja tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Então, mas um princípio tem no versículo 21, ninguém se glorie nos homens, né? Fica aquela briga. Não, falando aqui do Brasil, desse tempo agora, por causa da polarização que existe. Lula e Bolsonaro. Não, eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro. Eu sou do Bolsonaro, eu sou do Lula. Qual que é a grande dificuldade? Nós temos que ter uma posição. Nós não estamos isentos nesse planeta. Nós não estamos isentos diante de Deus. Nós estamos isentos diante de uma verdade bíblica, né, da palavra de Deus. Nós não somos isentos, nós estamos que somos responsáveis. Né? Nós somos seres responsáveis. E vamos ser responsabilizados diante do Senhor pelas nossas atitudes. Observe bem. Em Mateus 22, verso 21, está escrito assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando perguntaram para Jesus, para os discípulos dele, né, se ele não paga imposto e tal, então o Senhor mostra, pega uma moeda, bom, aqui está a efígie de César, então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e assim por diante. E nós lemos aqui em Romanos 13, né, versículo 7, paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Estou usando a Nova Almeida atualizada, né? Eu gosto sempre da revista da Corrigida Fiel, porém, por causa desse menorzinho, mais fácil para manusear aqui, eu leio os textos antes comparando para ver se está legal, se está dentro do... Só mudando assim a forma de escrever, mas mesmo sentido, né? Porque as revistas atualizadas, elas têm muito, as corrigidas, aliás, tem muita coisa que está fora. Mas enfim, isso aí fica para um outro vídeo, se é que eu vou fazer. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente segue? Né? Como é que a gente segue como cristão? E se existe política, existe porque Deus determinou que existisse. E como é que a gente vai viver com relação a isso? Ora, se você observar, eu vou ler dois textos aqui, um que está em Atos 4, 18 e 19 e outro que está em Atos 5 e 29. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18 e verso 19. Deixa eu achar aqui. 18, 19. Chamando-os, quem chamou? Os religiosos, os sacerdotes, toda aquela turma que estava contra o evangelho, contra a pregação, contra Pedro, que estava ali sendo usado pelo Senhor. Né? Então, verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de que modo nenhum, falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Né? Depois daquele episódio que eles vão lá no capítulo 3, para o templo e tal, ora, e tem uma pessoa ali que Deus os usa para curar, enfim. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vocês mesmos julgam se é desonesto, se é coerente deixar de ouvir o Senhor para ouvir vocês. Vocês não querem que a gente pregue, nem ensine em nome de Jesus, mas você julga ser honesto antes de ouvir a Deus do que vocês. Né? Pedro está fazendo com João, confrontando autoridades. Por quê? Porque essas autoridades estavam confrontando a palavra de Deus. Os decretos de Deus, a vontade de Deus. Então, vamos observar mais um texto, Atos 5, 19, que é bem famoso também. Atos 5 e 29. Aqui está. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Estavam sendo perseguidos, estavam sendo afrontados, estavam sendo chicoteados, né? Chegavam lá e tem aquela situação lá de Atos 9, de próprio Paulo, né? É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Ora, nós acabamos de ler em Romanos 13 que não há autoridade que não tenha sido estabelecida pelo Senhor Deus.
quando você não entende, não tem a compreensão da soberania de Deus no curso da história, que tudo leva para o fim único, que era a glória de Deus, fica meio perdido. Peraí, se eu tenho que obedecer às leis, conforme tem aqui escrito em Romanos 13, aos magistrados, aos governantes, que não há autoridade que não seja estabelecida pelo Senhor, e elas são ministros de Deus para quem faz o mal, não para quem faz o bem, porque o bem está tranquilo. Vamos falar em termos aqui práticos. Um pai de família, um homem que levanta cedo, vai trabalhar, cuida da sua família, cuida dos seus bens, das suas coisas, compra com sorte do seu trabalho, parcela em 10, 12 vezes, faz assim, enfim, que seja, mas ele está ali, né? Ele não tem que temer nada. Ele levanta cedo, vai trabalhar, chega, deita com a consciência tranquila no travesseiro e assim por diante. Cuida da sua família, da sua casa, dos seus filhos, pronto. Mas aquele indivíduo que faz tramóia, que rouba, que trafica, que faz os cambalachos da vida aí, ele tem que temer. Uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa vai cair. Vai dar um reverse stress aí, como fala, né? E aí vai cair a casa, não tem jeito. E aquele que está tranquilo não tem que se preocupar, ele tem uma vida ilibada, com uma conduta, né? Pronto, o que você faz? Eu trabalho em tal lugar, sem ser assado, mesmo que ele tenha que sair fora de horário, se caso for abordado por polícia e tal, né? Tá tranquilo. Mas aquele que faz trambique, que faz os seus cambalachos da vida aí, uma hora a casa vai cair. Então esse tem que temer. O homem de bem não, né? Mas aí que está a questão. Jesus falou assim, meu reino não é deste mundo, né? O sistema, ele está falando para Pilatos, o sistema desse mundo. Meu reino não é deste mundo, né? E como é que fica a questão do cristão e a política, então? Eu falei no começo e repito, dizer que não devemos questionar questões religiosas e políticas é complicado. Porque se você não confrontar, você vai ver, é o que está acontecendo aí, ó. Por falta de confronto, tem lugar aí que se você vê é uma aberração, é chamado de igreja. Está aí na televisão, todo lado, fazendo o tempo todo aí a sua divulgação das heresias e o povo aplaude. Né? Constantemente as pessoas me chamam assim, ou brincam comigo, né? Ah, o meu trabalho, olha, pega lá aquele olhinho ungido lá e tal. Por quê? Porque já aprendeu isso aí lá na televisão, o jeito que eles fazem, a maneira que eles fazem lá, entendeu como é que é? Enfim, vamos falar aqui, cristão e política. Ele deve se envolver, não estou dizendo que você tem que ser um cara político no sentido de querer se candidatar, se envolver e tal. Se você tiver o dom, irmão, vai em paz, né? Ah, irmão, crente não tem que... Irmão, vai em paz. Se você é um ministro do evangelho, um pregador do evangelho e quer se candidatar a um pleito de vereança, de deputado, vai ser muito difícil você ser pastor e fazer isso, por causa de que o pastor precisa de um tempo para aquilo, né? Mas enfim, é uma outra questão que fica para um outro momento. Se você observar em Daniel 3 e Daniel 7, perdão, você vai ver falar sobre, em Daniel 3, sobre a estátua de ouro do sonho de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, estátua gigante, né? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, coxas e pés parte de ferro e de barro. Né? Falando dos reinos, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E Daniel 7 fala dos 4 animais que Daniel teve o sonho, que representam esses impérios, são impérios políticos, são reinos políticos. Está falando de política aqui, meu irmão. Né? Quando fala desses animais, cada animal ali é um sistema político, presta bem atenção. Aí vem falar do império, o leão com asas, o leopardo com quatro cabeças, né? Ligeiro e tal, o urso e um animal feroz. Fala de sistemas políticos. Cada desse sistema tinha alguém que representava ele. Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande. Cada um destes tem alguém representando. Você olha para Apocalipse 13, você vê uma besta que emerge do mar, da convulsão dos povos. Fala de um animal feroz, terrível, que abarca todos esses 4 animais, todo o que mostra em Daniel 3 e Daniel 7, está ali abarcado no animal, a besta de Apocalipse, capítulo 13, que também é um sistema político. E do partir do versículo 11, fala de alguém, uma besta que sobe da areia, e essa besta vem mostrando que aquela primeira besta, que é o que vai resolver a situação, todo um sistema ali religioso. Sistema religioso. Então nós temos um sistema político e um sistema religioso. Por isso que se discute sim política e religião, com a luz das escrituras.
Aí você olha para o capítulo 13 de Apocalipse, e essa besta recebe autoridade e poder de Satanás e persegue os santos, vai vencer os santos, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Desde o princípio. De maneira que tem um representante, como teve lá na Babilônia, Nabucodonosor, para a Grécia, Alexandre, vai ter um representante deste império, desse sistema político-religioso. Então, se vê na história da humanidade todo o sistema político sendo influenciador e influenciando, agindo no curso da história, claro que debaixo dos decretos de Deus. Observe bem, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. Todo o sistema político, todo o sistema governamental, após a queda, sofreu influência. A queda trouxe consequências terríveis para a humanidade. De tal maneira que tudo, a partir da queda, o casamento, a vida familiar, a vida com os filhos, a conduta no trabalho, a conduta de toda forma, é atingida pelo pecado profundamente. Profundamente. Então o que acontece? O mistério da iniquidade já opera. Você olha em 2 Tessalonicenses, Paulo vem corrigindo a igreja. Olha, gente, estão dizendo que já aconteceu a volta do Senhor. Não é bem assim. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o iníquo, etc e tal. Que Jesus chama de abominável e que João chama de o anticristo. Que Daniel chama de a ponta pequena, o chifre pequeno. De maneira que esse sistema político tem um representante, que será o anticristo escatológico. Então, tudo faz parte, irmão. Essa corrupção das leis, por exemplo, a lei hoje é tão frouxa, no geral, vamos falar que é nível Brasil. Só para você ter uma ideia, na minha época eu tenho 51 anos, né? Em agosto, agora próximo, se Deus permitir, completarei 52. Porém, na minha época de escola, da primeira à quarta série, por exemplo, pelo menos, né? Que é garotinho ali, você tem ali um respeito muito grande, né? A minha mãe, ela tinha assim, quase que uma veneração pela classe dos professores. O professor para minha mãe era o top das galáxias, né? Sendo uma professora, tinha que ter um respeito. Ai de mim, se eu chegasse em casa com uma reclamação de professora. Eu me recordo um dia que uma professora, dona Geni, na quarta série, me falou assim: Isaac, hã não, senhora, eu sou a sua professora. E começou a me dar olhar rápido, eu nunca esqueci, tanto que eu estou comentando aqui agora, né? Tantos anos depois eu estou comentando aqui. Eu só penso, sim, não é não, filho. Mas hoje não, hoje a gente vê aluno jogando carteira no professor. Por quê? Porque as leis são frouxas. Por que cresce tanto a criminalidade, a corrupção? Porque as leis são frouxas. Entendeu? As leis são frouxas. Há países que as leis são mais severas. Isso aí não acontece tanto. Mas aqui no Brasil, que as leis são frouxas, né? Aí vem, por que as leis são frouxas? Porque nós votamos em pessoas que não têm compromisso com a verdade. Mas não todo tem que ser crente para ser político? Claro que não. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que vai piorar. Vai piorar. Né? Porque faz parte do pacote do fim. E as leis vão ser afrouxadas. Por exemplo, não quer liberar o aborto? Há nações que já liberam o aborto. Não querem colocar aqui um sistema que faz com que como é que chama? A ideologia de gênero seja estabelecida? Né? Você não nasce homem ou mulher, você nasce um ser. E depois, com a idade que você tiver ali com essência, você vai se determinar. Homem ou mulher. Esquece a genética, esquece a Bíblia, esquece tudo. Não é isso? Até já tentaram, né? E estão tentando em alguns lugares, até aqui no Brasil, tramitar no Congresso sobre uma lei que diz que pedofilia não é crime, né? É uma doença, tem que ser tratada como tal, e não pode ter preconceito. Tentam fazer isso, quer jogar a goela abaixo da sociedade. Né? Não conseguiram, mas vão tentar. E uma hora vai conseguir, infelizmente. Por quê? Porque com o pecado e com a proximidade do fim, da volta do Senhor, a iniquidade vai se aumentar tanto, o amor vai se esfriar tanto, que a lei vai se afrouxando. Os piores vão estar lá, os corruptos vão estar cada vez mais lá. Em todo o planeta, não é só aqui no Brasil não, gente. De maneira que as leis vão ser frouxas? Não, o que é certo pela Bíblia. A Bíblia são livros, escritos por homens, não sei o quê, papapá, aquela história toda, né?
Então vamos fazer assim, ó, é isso e isso. E coloca as suas leis, coloca os seus governos e as leis são invertidos valores, inverte o valor, né? Valores invertidos. A inversão de valores já acontece e vai aumentar cada vez mais. O que era certo não é certo, o que é errado agora que é o certo. E as pessoas de mais idade, né, de 80, 70, meu Deus, que coisa absurda, negócio desse e tal. Mas está aí, estão liberando, estão fazendo, tramitando na política aí, vários projetos de lei sobre o poliamor. Você ter três, quatro, viver lá, um homem com duas mulheres, com três homens, bagunça, não importa os preceitos. Minha vida, meu corpo, minhas regras, não tem isso que as mulheres, muitas mulheres falam, né, daquele escopo do feminismo, das feministas, etc. Então, o que o cristão tem a ver com isso? Tem a ver que a Bíblia diz algo, e se ela diz algo, eu fico com ela. Pedro está pregando, anunciando o evangelho, ele tinha que respeitar as ordenanças, as autoridades, porque é uma autoridade que não vem por Deus. Porém, essa autoridade, quando ela vai contra a palavra de Deus, Pedro falou, olha, me importa obedecer a Deus e aos homens. Suponhamos que no Brasil crie-se uma lei, não podemos mais fazer culto a Deus, o Deus da Bíblia. E agora? Não, eu vou continuar fazendo. Então, se você fizer, você vai morrer. É o que vai acontecer, não é o que fala em Apocalipse 13? Fará guerra aos santos e os vencerá. Até agora há pouco, ano passado, nós estamos em 2021, igreja fecha, templos fechados, distanciamento na igreja. Pode ter no supermercado, pode ter aglomeração na lotérica, pode ter aglomeração em qualquer lugar, mas na igreja é perigoso. Vai no ônibus lotado, no trem lotado, no metrô lotado, mas na igreja tem que ficar separado. Máscara, não sei o quê. Você não percebeu que foi só um teste para ver como que o povo está doutrinado, como é que o povo está ali alienado? Questões políticas e religiosas, meu irmão. Presta bem atenção. Não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus para o bem. Porém, se você for mal, você vai ter que temê-las. Mas se a lei for frouxa, má, e você for mal, qual é o problema? Não há problema nenhum. É isso que vai acontecer. As leis vão se afrouxar cada vez mais, para que se avolume o mal, porque o ministério da iniquidade já opera. Certo? Observe, eu vou ler em 2 Tessalonicenses aqui, acho que eu vou ler uns 2 versículos, ou mais talvez. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim. Deixa eu virar a luz aqui, que fica muito claro no meu rosto aqui, mas só para poder enxergar aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia, irmão, impera também as leis frouxas, as leis contra a vontade de Deus, ideologia de gênero, liberação das drogas, liberação né, do aborto, liberação de, sabe? Vamos lá. Ninguém de modo nenhum se engane, porque não será assim. Assim que antes primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo? Eu falei no pouco vídeo o que detém, né? A questão da lei, nomos. A lei vai afrouxar tanto que, bom, agora estou aqui, pronto, acabou. E aqui vai ser assim, agora esquece a palavra de Deus, Bíblia, a palavra de Deus, não importa, o que importa é isso daqui. Bom, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Observe comigo, versículo 12. Eu vou ler até o 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que estão
perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Duas coisas aqui. Todo engano da justiça leva essas pessoas que têm prazer no iníquo, na iniquidade, e têm prazer na injustiça. Não creram na verdade para serem salvos, mas têm prazer na injustiça. O que é injustiça? O inverso de justiça. O que é justiça? Justiça é o que está de fato preconizado nas Escrituras como certo. O que é injustiça? Injustiça é tudo aquilo que destoa do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, deixará o homem a sua mulher, deixará o homem seus pais, né, sua casa, vai unir sua mulher, e tal, e serão dois uma carne, isso é justiça. O que passa disso é injustiça. Suponhamos, as leis agora vão forçando e você pode matar à vontade. Eu não gosto do fulano porque ele pintou o cabelo de azul, eu vou lá e mato ele. Ah, mas a lei está tão frouxa, não, a injustiça está aqui, não tem problema nenhum. Você está entendendo onde vai chegando a questão política? As leis são determinadas, são feitas, são estabelecidas por políticos. De maneira que existem os dispositivos, existem todos esse tipo de situações para que estabeleçam leis. E aí tem, vamos falar de sistema aqui no Brasil, por exemplo, né? Câmara de Deputados, tem o Senado, tem o STF, tem aí o Poder Legislativo, né? Judiciário, Executivo, ficam ali, tal, e tramita a lei daqui lá até que sai, né? E tem muitas que são perniciosas em muitas nações, por exemplo, né? Nos países da Europa, por exemplo, está uma coisa complicada. Então, vem comigo aqui agora. Vamos agora falar aqui em questão prática Brasil. Nós temos aqui enfrentado, eu tenho colocado no meu Face é Fides Reformata. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do meu Face. Eu tenho postado ali algumas coisas sobre política e outro dia não, acho que foi sexta-feira, deve ter sido sexta, onde eu trabalhei, então foi sábado. O padre colocou lá, rapaz, agora você é politiqueiro, vai pregar o evangelho. Por isso que a igreja que você estava lá fechou, porque não tinha palavra. Eu falei, rapaz, se você está no meu canal, você vai ver todas as mensagens que eu preguei nas igrejas que eu pastoreava, ou que eu tenho sido convidado. Tá lá, né? Tá lá todas as palavras. Não, você está aí, por isso que a igreja que você estava lá fechou. Não sabe nem o que está falando. Chuta, pega daqui, sabe? Então nós temos aqui hoje a esquerda querendo voltar ao poder, a esquerda que... Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque você é cristão, você vai votar em alguém. Eu não sou bolsominion, irmão. De forma alguma. Até acho que ele gostaria de um presidente mais atuante, melhor do que ele. Porém, o camarada pega o Brasil depois de 16 anos de um desgoverno. Com tramóias, com corrupção, com fraude, com roubo, com laceração da nação mesmo. No primeiro ano, que está tudo bagunçado, que pegou, né? No primeiro ano, começa a pandemia, no final do ano. No segundo ano, a pandemia vem arrebentando, 2020. No terceiro ano, a pandemia massacrando, e aquela guerra, aquela coisa e tal, vacina, não tem vacina, vai ter vacina, compra, não compra, vai, não vai, vai, daqui. E o rombo que ficou atrás, no quarto ano que é este, além de toda a questão da pandemia, o Brasil é um dos países que mais vacinou, né? Tem primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. E quando chega agora, no começo do ano, em fevereiro, mês passado, começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, que traz implicações comerciais, implicações humanitárias terríveis, financeiramente terríveis para o país, para o planeta, né? O combustível está alto no planeta, Estados Unidos, México, Alemanha, Inglaterra e Brasil. Claro que ninguém quer isso, mas faz parte, faz parte. Aí o que acontece? Nós temos alguém que fala da família, que luta pelos princípios da moralidade, sabe? Alguém que prega, que busca preceituar princípios e valores de conservadores, né? O que nós precisamos é a palavra de Deus com os preceitos bíblicos. E muitas vezes nós temos que lutar, porque aquele que está mais próximo disso. Nós não estamos votando um pastor, nós estamos votando de um ministro. Não, é um presidente, é um alguém para estar na lei lá.
E note, não é só presidente, irmão. Presidentes, senadores, deputados, né, estaduais e federais, precisa votar certo nesse sentido. Então observe bem, governadores, né? Então presta bem atenção. Você vai votar em quem? O voto é seu. O voto é seu, meu querido. Você vota, o voto é livre. Mas você, como crente, você vai votar em alguém que aprova o aborto, que a Bíblia desaprova? Você vai votar em alguém que aprova a ideologia de gênero, que a Bíblia desaprova? Você vai votar em alguém que aprova a corrupção, que já corrompeu, que fez, está aprovado na lei? Você vai votar num sistema deste? Então vem cá comigo. Presta bem atenção. A esquerda prega o aborto, a ideologia de gênero, o poliamor, o fim da família tradicional, contra todos os princípios e valores bíblicos. É um absurdo, é um contrassenso ser um cristão e ser um comunista, ser um de esquerda. É um contrassenso, meu irmão. Você pode não concordar, você pode xingar, você pode sair do meu canal, não querer se inscrever, né, sair, mas é o que tem que ser dito, irmão. É um contrassenso. É um contrassenso. Você falar, sou cristão e sou de esquerda. Pesquisa a esquerda, irmão. Eu já falei outros. Eu tenho livros aqui na minha pequena estante aqui. Meu irmão, é coisa assim absurda. Já falei, pesquisa sobre o Holodomor, pesquisa sobre todo o sistema comunista. Por isso que eu falo, meu irmão, não fique alienado politicamente. Procure saber. Se votar esse ano, ao invés de votar em presidente, você vai votar em governador, vai votar em deputado federal, deputado estadual e senador. E governador e senador. Marca o nome, pesquisa quem são os candidatos. Hoje não tem internet, irmão. Vai lá, busca quais são os valores que ele defende, quais são os princípios que ele defende. Ah, mas se ele mentir, aí o problema dele, você fez sua parte. Se ele tiver com mentira contra a mãe e te enganar, aí já é outra história. Por que eu estou falando isso? Em 1 Pedro 3, 13, está escrito assim: Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lembra dos ímpios que abraçam a injustiça, que têm prazer na injustiça, injustiça contrária de justo, que é certo? Nós aguardamos Jesus Cristo, que vai implantar aqui novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso que nós aguardamos. Enquanto aqui estamos, nós somos responsáveis, inclusive, pelos nossos votos, irmãos. Ah, votei na qualquer um. Não, eu nunca votei em branco, nunca votei nulo, entendeu? O meu primeiro voto em 1989 foi no Lula. Eu fui membro do Partido dos Trabalhadores, eu fui membro do PT, eu fui candidato a vereador na minha cidade pelo Partido dos Trabalhadores, embora a cidade pequena, não é tanto pela ideologia do partido, mas eu sei do que eu estou falando. Você está entendendo? Não caí de paraquedas, cheguei aqui, olha, entendeu? Não, negativo. Eu procuro ouvir os dois lados, procuro ouvir para cá e ouvir para lá, pesquisar aqui, pesquisar ali, não vou na barca não, você fica aí. O que me apurrinha o coração é ver pastores, crentes, defendendo alguém que já fez destroçar a nação com a corrupção, que prega tudo aquilo que a Bíblia diz, vai tudo contra a Bíblia diz, e o idolatram, o idolatram. Outro dia um pastor falou assim, será que Lula quer nos ensinar o perdão recebendo Alckmin como seu vice? Porque o Alckmin desceu o pau nele, tem vídeos que eu até postei no meu Face. Aí, será que Deus, será que Lula não quer mostrar, não quer nos ensinar o perdão? Pelo amor de Deus, gente. Sabe, um negócio assim, um negócio fechado assim. Se for provado alguma corrupção contra o governo Bolsonaro, eu, por exemplo, não vou ficar gritando Bolsonaro livre igual um retardado, não, meu irmão. Vai pro pau mesmo e pronto, acabou, porque é espada, né? Os ministros, a lei, é a espada diante de Deus. Não é isso que nós lemos aqui? Todos estejam debaixo das autoridades superiores, porque na autoridade que não seja, que não foi estabelecida pelo Senhor, né? Ele traz espada mesmo, traz juízo ali mesmo. Então vem cá, né? Nós aguardamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Mas não está tudo decretado? Não está nos decretos de Deus sobre governos perniciosos dominarem? Sim. Porém, irmão, isso não nos exime de fazer o certo. Em Tiago 4,17 diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Então aqui não quero fazer do meu canal um palanque político, não quero fazer do meu canal, me fala, um cabo eleitoral, mas irmão, eu não posso me calar. Eu não posso me calar, irmão. Eu mesmo, eu não fico em cima do muro, irmão. Eu vou votar em Bolsonaro, como votei na primeira vez. E eu não vou ficar em cima do muro, irmão. Eu vou votar no Bolsonaro. Eu tenho mostrado os pontos terríveis da esquerda, dos governos passados, dos desgovernos passados. Você pode até desinscrever do meu canal, sair, é seu direito, xingar aí. Se for xingamento, coisa, eu vou bloquear mesmo, vou excluir, vou bloquear, né? Mas pensa um pouquinho como cristão. Bolsonaro, ou outro governador, ou outro presidente, ou outro, não são a solução. A solução está em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo é, se você vota e alguém que vai contra os preceitos bíblicos, contundentemente contra, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Você vai eleger pessoas que vão estabelecer leis que vão contra os princípios estabelecidos pelo Senhor Deus, você vai ser cobrado diante do Senhor no grande dia. Eu vou ser cobrado diante do Senhor Deus no grande dia se eu não usar uma ferramenta que eu tenho como essa aqui para falar, para alertar. Meu canal é para pregar o evangelho, irmão. Eu sei disso. Eu não estou querendo que você pense que, poxa, agora virou palanca, virou politiqueiro. Não, não é isso. Mas eu não estou aqui, aqui não é púlpito, aqui é minha casa, eu estou no meu escritório. Eu estou aqui no meu escritório, isso aqui é o meu escritório particular. E o meu canal não, é usado para anunciar o evangelho, para prestar ensinamentos bíblicos. As mensagens que eu prego nas igrejas, ou onde eu pastoreava, estão no meu canal. Né? Outro dia eu preguei, não deu para gravar. Né? Talvez essa semana eu pregue, já gravo também. Mas eu preciso falar, irmão. Você tem que ter consciência de que se você vota em pessoas que vão colocar leis contra a palavra de Deus, você vai ser cobrado disso. Mas não vai levantar-se, vai. Ah, mas mesmo assim vai levantar um anticristo, um governo totalmente fora da lei, um governo pernicioso e mau. Vai. Porque está decretado, mas o Senhor Jesus Cristo desfará com o sopro da sua boca, com o espírito da sua boca, com o poder da sua boca. Né? E os ímpios serão lançados no inferno. Presta bem atenção. Vai acontecer tudo isso, mas você e eu não nos eximimos, não podemos nos eximir da responsabilidade de fazer o certo. Em questão política, você discute sim, irmão. Em questão religiosa, você discute sim. Não fica essa baderna que está aí, ó. Nego roubando, fazendo venda de gravata, apesar de gravata, venda de óleo ungido, sei das quantas, né? E assim por diante. Aquela coisa toda que você já conhece, que eu tenho sempre falado também aqui, que está aí, a olhos luz, né? A luz do dia. Então, o Senhor domina sobre nós. Quando falar para Gideão, né? Quando Gideão, naquela questão que Deus deu vitória ali com 300 e tal, e chegaram em Gideão, domine sobre nós agora, você, seus filhos, os filhos de seus filhos. Não, o Senhor sobre vocês dominará. Domine sobre vocês o Senhor. Então, que o Espírito de Deus nos oriente, nos dê graça de entender que o socialismo, o esquerdismo, são verdadeiramente obras das trevas. Eu entendo, irmão, você talvez odeie o Bolsonaro por algumas atitudes, você talvez não consiga entender. Eu não sou defensor, não querendo, sabe, eu não tenho bandido de estimação, não, irmão. Né? E também não tenho político de estimação, não. Mas preciso votar certo. Eu preciso votar com consciência. Eu preciso votar buscando alguém que vai fazer o melhor. Mas vai ganhar o pior. Ele se corrompeu. Mas você, diante de Deus, vai prestar conta. Eu, diante do Senhor, vou prestar conta. É isso que nós temos que tentar. Bom, Senhor, eu busquei votar na pessoa que não é contra, que é contra o aborto, que é contra a pedofilia, que é contra... E coloca. Mas o outro ganhou. Ou ele mesmo ganhou e se corrompeu. Mas você, conscientemente, você na sua consciência está tranquilizando o Senhor. Tá certo? Repetindo Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, a honra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que sejamos cautelosos. Eu vou gravar outros vídeos sobre essas questões, mas que sejamos cautelosos quanto a isso. Porque o império das trevas vai se alavancar nos últimos dias, né? Surgirão falsos profetas e assim se assar, e darão ouvido à doutrina do demônio. Vai acontecer. Mas nós vamos ser responsabilizados pela nossa atitude. Não tem meio termo. Fique omisso, não. Se você ficou omisso, você está em cima do muro, você cai para o lado errado. Sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.